Você já ouviu falar de um homem que podia rasgar um leão ao meio com as próprias mãos? Um homem cuja força era tão lendária que nações inteiras tremiam só de ouvir seu nome? Essa não é uma história de super-herói dos quadrinhos. É a história real e poderosa de Sansão, o homem mais forte que já existiu. E a origem dessa força vai te surpreender, porque não vinha de músculos ou treinamento, mas de uma promessa divina feita antes mesmo dele nascer. Prepare-se para conhecer a jornada épica de um herói improvável, cheia de batalhas, traições e um poder que desafiava toda a lógica humana. Imagine a cena. Israel está sob o domínio opressor dos filisteus. O povo clama por um libertador, mas a esperança parece distante. É nesse cenário que um anjo do Senhor aparece para uma mulher estéril, com uma mensagem que mudaria o destino da nação. Ele diz: "Você terá um filho. Ele será um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Nenhum vinho ou bebida forte tocará seus lábios, e nenhuma navalha tocará sua cabeça. Ele será o escolhido para começar a libertação de Israel das mãos dos filisteus." Essa promessa não era apenas sobre o nascimento de uma criança, era sobre o nascimento da esperança. Sansão não era um acidente. Ele era um plano divino em movimento. Desde o início, sua vida foi marcada por um propósito extraordinário, um chamado para ser diferente, para ser separado para uma missão que só ele poderia cumprir. E a promessa se cumpriu de forma espetacular. Conforme Sansão crescia, o Espírito do Senhor começou a agir sobre ele, concedendo-lhe uma força física que o mundo nunca tinha visto. Não era uma força comum, era algo sobrenatural. A primeira grande demonstração desse poder aconteceu de forma inesperada. Enquanto caminhava por um vinhedo, um leão jovem e feroz veio rugindo em sua direção. Qualquer outra pessoa teria sido morta instantaneamente, mas Sansão, movido pelo Espírito de Deus, agarrou o leão e com as mãos nuas o rasgou ao meio como se estivesse rasgando um pedaço de tecido. Ele fez isso com a mesma facilidade com que alguém lida com um cabrito. Não havia arma, não havia luta prolongada. Foi um ato puro de poder divino fluindo através de um homem. Esse evento foi um sinal claro. A força de Sansão não era deste mundo. Era um dom, um lembrete visível da aliança que ele tinha com Deus e do propósito para o qual ele foi chamado. A notícia sobre a força de Sansão se espalhou como fogo, e os filisteus, seus inimigos mortais, ficaram apavorados. Eles não conseguiam entender como um único homem poderia ser tão poderoso. Em uma tentativa desesperada de neutralizá-lo, eles o amarraram com cordas novas e fortes, pensando que finalmente o haviam capturado. Mas, para Sansão, aquelas cordas eram como fios de linho queimados pelo fogo. Com um único movimento, ele as arrebentou, libertando-se sem esforço algum. E o que aconteceu em seguida se tornou uma lenda. Cercado por 1000 soldados filisteus, Sansão não tinha espada, lança ou escudo. Ele viu no chão uma queixada de jumento que ainda estava fresca. Pegando aquele osso como sua única arma, ele avançou contra o exército inimigo. Movido por uma fúria divina, ele derrotou todos os 1000 homens. Um homem com um osso contra um exército. Essa vitória não foi apenas uma demonstração de força bruta. Foi uma mensagem poderosa de que, quando Deus está com alguém, não há exército ou arma que possa prevalecer. Mas qual era o segredo por trás dessa força sobre-humana? Não estava em sua dieta, nem em seu treinamento. O segredo estava em seu voto de nazireu, um pacto sagrado com Deus que ele mantinha desde o nascimento. A parte mais visível desse voto era seu cabelo, que nunca havia sido cortado. Suas longas tranças não eram uma questão de vaidade, mas um símbolo constante e externo de sua consagração e dependência de Deus. Enquanto ele permanecesse fiel a esse voto, enquanto seu cabelo permanecesse intocado, a força do Senhor fluiria através dele. Era uma aliança simples, mas poderosa. A obediência de Sansão garantia o poder de Deus. No entanto, essa mesma fonte de poder também se tornaria sua maior vulnerabilidade, não pelo cabelo em si, mas pelo segredo que ele representava. Um segredo que seus inimigos fariam de tudo para descobrir. E foi aí que entrou Dalila. Subornada pelos líderes filisteus com uma fortuna em prata, sua missão era clara:
descobrir a fonte da força de Sansão. Ela usou de toda a sua sedução e astúcia, mas Sansão a enganou 3 vezes. No entanto, Dalila foi implacável. Dia após dia, ela o pressionava, chorava e o acusava de não amá-la. Sua insistência implacável finalmente quebrou a resistência de Sansão. Exausto e com o coração entregue, ele confessou tudo. A navalha nunca tocou minha cabeça, pois sou nazireu de Deus desde o ventre. Se meu cabelo for cortado, minha força se afastará de mim e me tornarei fraco como qualquer outro homem. Naquela noite, enquanto ele dormia em seu colo, Dalila chamou os filisteus. Eles cortaram suas 7 tranças. Quando ele acordou, o Espírito do Senhor já não estava com ele. A traição foi completa. O homem mais forte do mundo foi capturado, teve seus olhos vazados e foi transformado em um escravo, forçado a girar um moinho na prisão. Na escuridão da prisão, cego, humilhado e despojado de tudo, Sansão teve tempo para refletir. A força que ele usava com tanta displicência tinha ido embora. O poder que ele considerava garantido não estava mais lá. Mas naquela humilhação, algo começou a mudar. Longe dos aplausos e das batalhas, Sansão se reconectou com a verdadeira fonte de seu poder, Deus. E enquanto ele estava preso, seu cabelo, o símbolo de sua aliança, começou a crescer novamente. Em um grande festival, os filisteus o trouxeram para o templo de seu deus, Dagom, para zombar dele diante de milhares de pessoas. Naquele momento de humilhação máxima, Sansão fez sua última e mais sincera oração. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Por favor, ó Deus, dá-me forças só mais esta vez. Ele não pediu por vingança para si mesmo, mas para cumprir seu propósito final. Deus ouviu sua oração. Sentindo a força divina fluir por ele uma última vez, Sansão posicionou-se entre as 2 colunas centrais que sustentavam todo o templo. Com uma mão em cada pilar, ele gritou: Que eu morra com os filisteus!